Olá meus amigos feitos na vida, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e no vídeo de hoje vamos falar sobre a CVC. A CVC foi uma das empresas mais afetadas pelo Covid-19 nessa pandemia por motivos óbvios. Se bem que teve gente indo pra praia em plena pandemia aqui no Brasil. O pessoal é demais mesmo. Mas o vírus causou sérios danos à empresa nesse período. Mas será que vale a pena investir nela agora, que a pandemia está dando indícios de que chegará ao fim? Vem comigo que eu vou te contar isso hoje. Antes, se for novo por aqui, já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo que a gente postar por aqui. E se já é um feito na vida, deixa seu like aí no vídeo para ajudar a gente a levar o vídeo para mais e mais pessoas. Então, feitos na vida, a CVC chegou a custar R$ 56 por ação em janeiro de 2019. E eu gosto de analisar essas empresas que já foram muito boas antes, porque eu penso que elas sempre podem chegar aonde elas já estiveram antes, dependendo dos fundamentos da empresa, de gestão, indicadores no geral, enfim. Mas empresas como a CVC, que tiveram danos muito grandes causados nela, é difícil e perigoso investir, porque o investidor não tem como saber até onde foi esse buraco que a empresa chegou. Então ninguém sabe o tamanho do rombo que um período como esse de pandemia que vivemos causou na empresa. Mas vamos lá para a tela do PC, analisar os números dela e depois a gente troca uma ideia. Então, pessoal, vamos lá analisar a empresa aqui? Vamos começar aqui pelo PL, né? O PL dela está bem no limite aqui. Eu geralmente considero o PL como perfeito quando ele está entre 5 e 10, tá? Ele não pode ser negativo, mas também não pode ser muito alto. Então, quando a empresa está aqui com o PL entre 10 e 50, está aceitável, tá? Tá razoável. Então, ela está bem no limite aqui do aceitável, né? Óbvio que a gente não pode analisar só o PL para saber se a empresa vai valorizar ou não, né? A gente olha os indicadores de uma forma geral, mas sempre analisando individualmente cada um para fazer o conjunto depois. PVP. Esse indicador aqui, quanto mais perto de 1, melhor. Então o preço da ação está 3 vezes acima se a gente for analisar o preço dividido pelo valor patrimonial, né? Se a gente fizer uma divisão de preço da ação dividido pelo seu valor patrimonial, vai dar 3,24 aqui, né? Então ela está 3 vezes acima, né? O perfeito seria ela estar em 1, né? 1 cravado seria o perfeito. Então o PVP dela não está perfeito também, eu diria que está assim como o PL, tá? Tá no limite do aceitável aqui. Esse indicador aqui eu geralmente, como eu falei para vocês, 1 é perfeito, até 3 é aceitável, né? Como ele está batendo 3,24 aqui, então ele está um pouquinho acima do aceitável. A margem líquida, né? A margem líquida dela é muito baixa, só que antes eu queria falar para vocês aqui sobre a margem bruta. A margem bruta dela é muito alta, mas olha só como a margem bruta cai com relação à margem EBITDA, né? Então isso aqui quer dizer o quê? Se a empresa consegue lucrar isso aqui bruto e quando ela vai para a margem EBITDA, né, que é antes da amortização de juros, impostos, etc., ela cai para 28%, ou seja, ela perde 70% só de custos do que ela ganha, né, no caso do lucro que ela tira. Então isso aqui é terrível, tá? Quando isso aqui acontece. Isso aqui significa que a empresa não está gerindo os custos que ela tem tão bem. Tá? Então é um indicador um pouco perigoso, tá? Assim, isso aqui não quer dizer que vai influenciar no valor da cotação, que é o que importa para nós investidores. Mas isso aqui pode significar uma saúde não muito boa da empresa para os próximos anos. Porque quando a empresa tem custos muito elevados, né? Quando a empresa consegue lucrar, mas ela tem custos muito elevados que levam praticamente toda a margem dela, isso pode fazer com que a empresa tenha prejuízos no futuro caso ela passe por uma crise, né? Eu tenho certeza que isso daqui é muito em função do Covid, né? As pessoas foram obrigadas a parar de viajar e acabou influenciando muito, né, nos custos da CVC, né? Então pode ser que isso aqui melhore para os próximos anos, tá? Eu pretendo fazer uma análise dela daqui a um ano mais ou menos para a gente ver de novo como tá isso aqui comparando com o vídeo de agora, tá? Mas, por enquanto, isso aqui tá muito ruim, tá? Isso aqui tem que mudar, pelo menos até o próximo ano aí, já com o fim do Covid chegando aí, isso aqui tem que mudar, tá? Então, assim, aí voltando aqui para a margem líquida, depois que a empresa tira os juros e amortizações, etc., cai ainda para 2,56 e no final das contas sobra isso aqui para a empresa, tá? É muito ruim essa margem líquida dela aqui, 2%, né? 2,5%. É muito baixo, tá? Essa margem líquida aqui. Mas como eu falei, isso é muito influenciado pelos custos aqui
né, na margem bruta. Então a empresa tem potencial de melhorar muito, né? 92% ela está tirando só isso aqui, ó, de lucro, né? 90% está assumindo, pagando impostos e custos operacionais da empresa. Então, com o fim da Covid, isso aqui tem muito para melhorar ainda, tá? Mas por enquanto não é muito bom esse indicador aqui. O ROI dela tá muito baixo, tá? 5% de ROI tá bem ruim. Eu geralmente gosto de um ROI ali de pelo menos 30%, mais ou menos. Ela não é uma empresa que consegue agregar muito valor com o dinheiro dos acionistas, né? Então esse ROI aqui tá bem ruim. O patrimônio líquido tá com 830 milhões, né? Tá um pouco baixo, mas ela é uma empresa que não tem muito patrimônio mesmo, né? Então, enfim, em função da crise, acabou aumentando muito essa dívida líquida dela aqui. Então, assim, mas ela ainda tem muita lenha para queimar, tá? Eu não me preocuparia com falência da CVC ainda. Ela ainda tem bastante caixa aqui ainda, né? Também a dívida dela tá razoavelmente controlada. Então é bom a gente analisar mais para frente esse patrimônio líquido dela aqui para ver se está reduzindo muito ou não, tá? Se a gente olhar aqui, ó, o histórico, ela é uma empresa que sempre vinha dando lucro, né? Ela não teve prejuízos, ela deu sempre lucro. E aí em 2019 ela deu um lucro de novo e provavelmente em 2020 ela tem um prejuízo aí, né? Mas a gente tem que aguardar até o fim do ano aí para fazer o relatório completo, né? Talvez se a Covid-19 acabar antes do fim do ano, aí ela possa dar uma recuperada, tá? E retirar essa crise que ela passou. Passivos e ativos, isso aqui justifica muito porque que o patrimônio líquido dela, mesmo sendo baixo, ela não ficou negativo, né? Ela não entrou muito em dívidas, ela não adquire muitos passivos, né? Os ativos dela são sempre maiores que os passivos, ó. Aqui em 2019 deu uma equilibrada, né? Talvez isso aqui foi um pouco ruim para a empresa, né? Porque ela adquiriu um pouco mais de passivos e aí em 2020 veio a crise do coronavírus e acabou prejudicando muito a empresa, né? Então talvez tivesse sido melhor não adquirir esses passivos aqui, né? Mas enfim, ninguém tinha como saber que ia vir essa pandemia e pegar a empresa de surpresa dessa forma, né? Mas ainda assim está bem controlado, tá? Ativos e passivos. Isso aqui não é um dado que preocupa por enquanto. Então, feitos na vida, a CVC era uma empresa excepcional antes do Covid-19 e o vírus deixou ela uma terra arrasada nesse período. Atualmente, fomos passados pela Índia, né, no ranking de países com mais casos de Covid-19 no mundo. E a influência do vírus na CVC foi direta, né, porque as pessoas foram proibidas de viajar e isso fez com que o lucro da empresa fosse dizimado nesse período. Os números dela não são nada bons, mas se o rombo não foi muito alto, eu vejo ela com uma possibilidade grande de chegar pelo menos nos valores pré-pandemia. Então eu ainda não tenho ela na carteira, porque eu prefiro esperar os relatórios anuais dela, né, de 2020, para saber que tamanho foi esse rombo, como a empresa vai entrar em 2021, para aí sim saber o tamanho da crise que ela enfrentou, como ela pode sair, e aí sim eu decido se eu vou entrar ou não na empresa. Sim, mas tem um princípio que eu sempre falei para vocês. É melhor você entrar atrasado em uma empresa boa do que entrar cedo em uma empresa ruim. Porém, essa é a minha opinião e a minha estratégia. Você não precisa fazer igual eu faço, tá? Esse vídeo não é uma recomendação de compra. Pega todas as informações que eu te passei sobre a empresa nesse vídeo aqui e toma a decisão que você achar que deve com relação aos seus investimentos. Então o vídeo de hoje é esse. Grande abraço a todos vocês, feitos na vida. Eu fico por aqui.